O livro de Urântia, documento 26. Os espíritos ministradores do universo central. Os supernafins são espíritos ministradores do paraíso e do universo central. Eles são a mais alta ordem do grupo menos elevado de filhos do Espírito Infinito, as hostes angélicas. Esses espíritos ministradores são encontrados desde a Ilha do Paraíso até os mundos do tempo e do espaço. Nenhuma das partes maiores da criação organizada e habitada fica desprovida dos serviços deles. 1. Os espíritos ministradores. Os anjos são os espíritos ministradores que colaboram com as criaturas volitivas, evolucionárias e ascendentes de todo o espaço. São também os companheiros e colaboradores de trabalho das mais elevadas hostes de personalidades divinas das esferas. Os anjos de todas as ordens são personalidades definidas e altamente individualizadas. Todos eles têm uma grande capacidade de valorar as ministrações dos diretores de retrospecção ou lazer. Junto com as hostes dos mensageiros do espaço, os espíritos ministradores desfrutam de temporadas de descanso e de transformação. Eles possuem naturezas bastante sociáveis e têm uma capacidade de colaboração que em muito transcende a dos seres humanos. Os espíritos ministradores do grande universo são classificados do seguinte modo: 1. Supernafins. 2. Seconafins. 3. Tertiafins. 4. Omniafins. 5. Serafins. 6. Querubins e cenobins. 7. Criaturas intermediárias. Os membros individuais das ordens angélicas não são de todo estacionários quanto ao seu status pessoal no universo. Os anjos de certas ordens podem tornar-se companheiros do paraíso por uma temporada. Alguns se tornam registradores celestes, outros ascendem às fileiras dos conselheiros técnicos. Certos querubins podem aspirar ao status e ao destino seráfico, ao passo que os serafins evolucionários podem alcançar os níveis espirituais dos filhos ascendentes de Deus. As 7 ordens de espírito ministradores, tais como reveladas, são agrupadas para apresentação, de acordo com as suas funções, de maior importância para as criaturas ascendentes. 1. Os espíritos ministradores do universo central. 3 ordens de supernafins servem no sistema paraíso-avona. Os supernafins primários, ou do paraíso, que são criados pelo Espírito Infinito. As ordens secundárias e terciárias servindo em Avona são os progênios dos espíritos mestres e dos espíritos dos circuitos, respectivamente. 2. Os espíritos ministradores dos superuniversos, os seconafins, tertiafins e omniafins. Os seconafins, filhos dos espíritos refletivos, servem diversificadamente nos 7 superuniversos. Os tertiafins, originários do Espírito Infinito, acabam ficando dedicados ao serviço de ligação entre os filhos criadores e os anciães dos dias. Os omniafins são criados em conjunto pelo Espírito Infinito e os 7 executivos supremos, e são servidores exclusivos desses últimos. A análise dessas 3 ordens forma o tema de uma das narrativas seguintes desta série. 3. Os espíritos ministradores dos universos locais abrangem os serafins e os seus assistentes, os querubins. Com essa descendência do espírito materno do universo é que os mortais ascendentes têm contato inicial. As criaturas intermediárias, que nascem nos mundos habitados, não são realmente das ordens angélicas propriamente ditas, embora funcionalmente sejam muitas agrupadas junto com os espíritos ministradores. A sua história, junto com uma exposição sobre os serafins e os querubins, é apresentada nos documentos que tratam dos assuntos do vosso universo local. Todas as ordens de hostes angélicas devotam seus serviços vários do universo e servem de um modo ou de outro as ordens mais elevadas de seres celestes. Mas são os supernafins, seconafins e serafins que, em números elevados, são empregados na execução do esquema ascendente de perfeccionamento progressivo dos filhos do tempo, funcionando no universo central, nos superuniversos e nos universos locais. Eles formam aquela corrente inquebrável de espíritos ministradores, a qual tem sido provida pelo Espírito Infinito para ajudar e guiar todos aqueles que procuram alcançar o Pai Universal por intermédio do Filho Eterno. Os supernafins estão limitados à polaridade do Espírito, no que concerne a uma única fase da ação.
aquela junto ao Pai Universal. Eles podem trabalhar isoladamente, exceto quando estiverem utilizando diretamente os circuitos exclusivos do Pai. Quando estiverem ligados no seu poder de recepção, sob administração direta do Pai, os supernafins devem ligar-se voluntariamente aos pares para que sejam capazes de operar. Os seconafins são limitados da mesma forma e, além disso, devem trabalhar aos pares quando forem sincronizar-se com os circuitos do Filho Eterno. Os serafins podem trabalhar isoladamente como personalidades discretas, definidas e localizadas, mas são capazes de entrar em circuito apenas quando polarizados e ligados aos pares. Um desses seres espirituais é chamado de complemento do outro. Quando estão associados aos pares, as relações de complementaridade podem ser passageiras. Elas não são necessariamente de natureza permanente. Essas criaturas brilhantes de luz são sustentadas diretamente pela absorção da energia espiritual dos circuitos primários do universo. Os mortais de Urântia precisam obter luz e energia por meio da absorção de vegetais, mas as hostes angélicas estão ligadas aos circuitos. Elas têm alimentos que vós não conheceis e também participam dos ensinamentos circulantes dos maravilhosos filhos instrutores da Trindade e fazem recepção do conhecimento e uma forma de absorção da sabedoria muito semelhante à técnica pela qual assimilam as energias vitais.